Deus quer falar comigo nas coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo nas coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir tua voz. Preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui os teus servos, fala-me mão na palavra, Senhor, e ao meu coração. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui os teus servos, fala-me mão na palavra, Senhor, e ao meu coração. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. A paz de Jesus e o amor de Maria estejam nos vossos corações, nos vossos lares. Com muita alegria, novamente nós aqui nos encontramos para fazer este momento da partilha da palavra de Deus, né? E desde já, queria pedir para você fazer uma reflexão, né? Como está a nossa comunhão com a palavra de Deus, né? Será que nós estamos reservando um tempinho para fazer essa meditação, tempinho no nosso dia a dia, né? Será que está ficando estamos deixando de fazer esse momento, né? Então, a gente possa meditar, né, a respeito disso e buscar ter essa comunhão com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos direciona, né, que nos dá a luz, que nos dá o caminho que nós devemos trilhar na nossa vida, né? E com muita alegria, nós estamos recebendo hoje a nossa irmã de comunidade, a Valéria. Boa noite, Valéria, tudo bem? Boa noite, Bruno. Boa noite a toda a nossa comunidade, né? É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, participando, né? Participando dessa partilha. Amém. Então, desde já, que nós possamos iniciar o nosso momento da partilha, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Façamos a nossa oração inicial, rezando um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos pedir a intercessão de Maria, em especial Nossa Senhora de Guadalupe, que é a nossa padroeira, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que nós possamos também pedir a presença do Espírito Santo, que venha guiar os nossos corações, a nossa mente, né? Você que está aí na sua casa, nós aqui, né, que estamos ministrando este momento da partilha, né, que o primeiro coração a que o Espírito Santo vem falar é a nós mesmo aqui que estamos fazendo essa transmissão, né, Valéria? Então vamos pedir a presença do Espírito Santo para nos guiar, nos capacitar, nos conduzir e ser porta-voz da boca de Deus, né, para todos aqueles que nos acompanham nesta noite. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos cantar um refrãozinho ao Espírito Santo. Espírito, Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Espírito, Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Vento do Espírito, sopra neste lugar, refaz a minha vida, vem me renovar. Espírito, Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Por favor, Valéria, fica à vontade. Bom, queria mais uma vez cumprimentar a nossa comunidade, né? Desejando, assim, do fundo do meu coração, e nessa partilha, Deus possa, né, como o Bruno falou, ele fala diretamente primeiro no nosso coração, né? E no de vocês que também estão com a gente, né? Eu queria partilhar com vocês hoje a leitura, o tema, né, dessa partilha, um tempo para cada coisa. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você abre em Eclesiastes, capítulo 3, né, versículo de 1 a 15, tá? Você tiver com a sua Bíblia aí, então, Eclesiastes, capítulo 3, de 1 a 15. Vou fazer a leitura, então, para a gente poder partilhar, tá bom? Um tempo para cada coisa. Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo dos céus. Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar o que foi plantado. Tempo para matar e tempo para sarar. Tempo para demolir e tempo para construir. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para gemer e tempo para dançar. Tempo para atirar pedras e tempo para juntá-las. Tempo para dar abraços e tempo para apartar-se.
tempo para procurar e tempo para perder, tempo para guardar e tempo para jogar fora, tempo para rasgar e tempo para costurar, tempo para calar e tempo para falar, tempo para amar, tempo para odiar, tempo para a guerra e tempo para a paz. Que proveito tira o trabalhador de sua obra? Eu vi o trabalho que Deus impôs aos homens. Todas as coisas que Deus fez são boas a seu tempo. Ele pôs, além disso, no seu coração a duração inteira, sem que ninguém possa compreender a obra divina de um extremo ao outro. Assim, eu concluí que nada é melhor para o homem do que alegrar-se e procurar o bem-estar durante sua vida, e que comer, beber e gozar do fruto de seu trabalho é um dom de Deus. Reconheci que tudo o que Deus fez subsistirá sempre, sem que se possa juntar nada, nem nada suprimir. Deus procede dessa maneira para ser temido. Aquilo que é, já existia, e aquilo que há de ser, já existiu. Deus chama de novo o que passou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Né? Então, hoje não, né, o dia que o Bruno me passou essa leitura, esse texto, né? Primeiro veio falar comigo, né? E a primeira pergunta que eu me fiz foi: será que eu tô, como eu tô gastando meu tempo, né? Será que realmente eu tenho vivido esse tempo de acordo com o que Deus quer? Será que eu tenho perguntado para um barulho? Será que eu tenho perguntado a Deus, né, como eu tenho vivido, gastado meu tempo, tenho gasto meu tempo corretamente, né? E aí, relendo, né, essa leitura, eu fiz uma reflexão. Queria que você refletisse também, né? Vamos imaginar algumas situações, né? De repente você se depara na frente de um quadro, né? E aí nesse quadro tem pintado uma árvore, né? Se você olhar, o que você pode imaginar nessa árvore? Será que é um parque? Será que é uma floresta? Mas você só consegue verificar a árvore. Se você vê diante de um outro quadro uma folha seca, será que você consegue ver além daquela folha seca? Será que ela só está morta? Será que ela é um sentimento, né? É um tempo? Ou uma pessoa deitada no chão? O que será que ela está passando, né? Será que ela está sofrendo? Será que ela está morta? Será que ela só está descansando? Então, essa leitura eu quis comparar com isso, né? Por quê? Quando Deus fala que existe um tempo para cada coisa na nossa vida, né? Muitas vezes a gente pode estar vivendo uma situação naquele tempo e a gente não consegue ver além daquilo, né? Além daquela situação. Pode ser que a gente esteja num sofrimento e a gente não consiga ver um norte, uma direção para aquilo ser mudado, né? Eu queria falar para você que na palavra diz que o choro pode até durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. A tempestade pode durar, mas ela não dura para sempre. O sol também pode ter muito sol, mas ele não vai durar para sempre, né? Então, o nosso Deus, né, o Deus que nós servimos, é um Deus que tudo sabe, né? E uma frase que eu gosto muito é aquela frase de: o tempo de Deus não é o nosso, né? O meu tempo, né? Os meus desejos, os meus anseios, não é o tempo de Deus. O trabalhar de Deus na nossa vida, ele é lento, né? Ele não é igual a... Hoje, eu ainda estava estudando hoje, o pregador falava assim, olha, o tempo de Deus, ele não é um tempo igual cozinhar um miojo, que é 3 minutinhos, né?
O tempo de Deus, ele fazer uma galinhada no fogão a lenha, que demora, né? Então, a gente precisa compreender isso, né? E para a gente compreender isso, a gente tem que estar sempre em intimidade com o Senhor. A gente tem que estar sempre em oração, né? E às vezes nós estamos vivendo num tempo tão doido, né? Numa correria, né? 24 horas no nosso dia, mas se tivesse mais uma hora, a gente teria coisas para fazer nessa hora, né? O avanço da tecnologia, né? Todas essas informações, essas modernidades, né? A gente fica muitas vezes sem tempo de olhar para dentro de nós, parar e falar assim, não, eu preciso olhar para mim, né? Eu preciso olhar para mim com um olhar espiritual, né? Tirar um pouquinho o pé e refletir, né? Será que eu estou vivendo esse tempo, né? Parece que a gente vive sempre atrasado. Parece que o relógio, a gente está sempre atrasado. O relógio ele não para, não para e a gente não consegue realizar tudo aquilo que a gente programou durante aquele dia, né? E muitas vezes também a gente começa a viver no automático, né? Por exemplo, né? Vou dar um exemplo do meu dia a dia, né? Acordo, né? Vou fazer o café da manhã, tomo café, dou o café da manhã para as crianças, meu esposo vai trabalhar, né? Aí você já acorda pensando que você tem que lavar roupa, fazer almoço, pôr criança na escola, fazer trabalho, né? Tem as questões do trabalho, né? Aí você volta, você já tem que preparar a janta, e assim, e aí vai virando uma rotina, né? Só que a gente vai vivendo no automático, porque a gente está tão tomado, a nossa mente está tão tomada com as preocupações, né, do dia a dia, com as coisas que a gente precisa fazer, que é o nosso humano, que a gente esquece de pensar se nós estamos vivendo esse tempo de Deus, esse tempo, né? Às vezes acontece alguma coisa, né? Não sei, uma dificuldade, um desafio, e aí a gente não consegue enxergar aquilo como um tempo de crescimento, né? Um tempo que nós vamos estar crescendo na nossa fé, igual esse momento que a gente está vivendo agora, né? A gente está vivendo a pandemia, já são quantos meses, né? 5 meses, 6 meses, né? E o que a gente fez nesse tempo, né? Será que a gente usou bem esse tempo? Será que a gente conseguiu buscar uma intimidade maior com Deus, né? Será que eu consegui rezar mais? Será que eu consegui dar valor a coisas que eu não dava? Né? Será que eu consegui ficar mais com os meus filhos, né? Conversar com os meus amigos, com a minha família? Né? Será que eu consegui dar um abraço? Não, abraço não vai dar, porque tá só o virtual, né? Hoje a gente só ou liga, né? Às vezes nem liga, manda mensagem, né? Ó, um abraço, ó, meus sentimentos e tal. E a gente não faz mais o que a gente fazia antes, né? E às vezes até antes da pandemia a gente já não fazia mais de tanta correria, né? Imagina, um amigo seu faz um aniversário, né? Hoje você só manda um coraçãozinho, parabéns. Às vezes é uma coisa tão, né? É virtual, né? Mas será que antes você tirou aquele tempinho para poder dar um abraço, ó, sair? Às vezes você não vai levar nem presente, você não vai levar nada, né? Você só vai levar o seu carinho. Olha, tô aqui, vim aqui te abraçar, né? Feliz aniversário. Ou em uma outra ocasião, falar, olha, eu tô aqui, se você precisar, nessa dificuldade, mas se fazer presente, né? Na vida do nosso irmão, né? E eu tenho aprendido muito nesse tempo da pandemia, né? Porque tem muitas pessoas que eu acabei encontrando na pandemia, né? Que antes a gente não encontrava amigos de escola, pessoas que eu não via há muito tempo, um ou outro eu acabei conversando, ou a gente acabou, né, reunindo pelo virtual,
e fala, nossa, poxa vida, né? Teve que esperar a pandemia, todo mundo se afastar para arrumar um tempinho para a gente se encontrar, né? E a gente, graças a Deus, conseguiu se encontrar, né? Então, mas eu acho que é muito isso, sabe? O tempo de Deus, o nosso tempo aqui é muito precioso. É muito precioso o tempo que a gente está em tudo, né? A gente saber aproveitar esse tempo, saber viver cada tempo, né? O tempo do luto, né? Às vezes você perdeu um ente querido, às vezes a gente perdeu um ente querido e você precisa viver o tempo do luto, né? Você precisa desse tempo para Deus poder trabalhar no seu coração, para Deus poder falar com você, né? Ou até mesmo só te pegar no colo, né? Porque a gente precisa viver o luto, a gente não pode, assim, permanecer, né? Passar o resto da vida pensando naquela pessoa que se foi, não. A gente precisa viver o luto, mas a gente também precisa seguir a nossa vida, né? Isso para o nosso bem e para o bem daqueles que também estão à nossa volta, né? E em todas as situações é assim, né? E quando a gente se compromete, né? Quando a gente tem essa intimidade com Deus, a gente consegue, né? Quando a gente tem essa disciplina, né? A gente consegue viver esse tempo, né? Mesmo que seja tão corrido, mesmo que seja tão difícil para nós, né? Mais uma vez eu falo, o tempo de Deus, ele é diferente do nosso, né? Imagina lá no Antigo Testamento que a gente viu, né? Moisés com o povo do Egito, 40 anos para chegar na Terra Prometida. O que Deus não fez nesse tempo? Ele foi trabalhando nas pessoas, ele foi trabalhando em Moisés, ele foi trabalhando naquelas tribos, né? Para poder criar um povo mais firme, um povo mais forte, né? Mas no meio do caminho, o que aconteceu? O povo murmurou, né? Deus mandou o maná, o povo reclamou, né? Mesmo assim, o povo ainda reclamou, não é verdade? Né? Tem também no Santo Agostinho, né? Santa Mônica não teve que rezar por ele quase 28 anos. Imagina uma mãe ali, ó, firme, rezando pelo seu filho, né? Esperou todo esse tempo, é um tempo longo, claro, é um tempo longo, mas Deus tinha que trabalhar, tanto é que Santo Agostinho virou um santo e um dos doutores da nossa igreja, né? Outras situações também, Lázaro, quando morreu, ficou 4 dias, né? 4 dias morto, e depois que Jesus chegou, se ele quisesse, ele poderia ter feito antes, não é verdade? Ele poderia ter feito antes, mas não. Ele esperou aquele tempo, porque naquele tempo seria para a honra e glória dele, né? Então ele foi trabalhando, né? Então eu vejo assim que o trabalhar de Deus na nossa vida, ele é lento, ele é demorado. Por quê? Porque ele precisa nos moldar, né? Ele precisa nos formar. Às vezes naquela dificuldade que você está passando, né? O desafio mesmo, né? Às vezes é um desafio financeiro, às vezes é um desafio dentro de casa, com os filhos, com o marido, né? Com a mãe, com a sogra, né? Deus está te moldando, né? Às vezes tem aquela pessoa que você não se dá, Deus está te santificando, né? Porque às vezes a gente conviver com quem é muito diferente da gente não é fácil. Mas por que aquela pessoa está ali na sua vida? Né? Porque, ai, não, né? Ai, fulano, ai, não. Mas por que ela está ali? Para te santificar. Porque aí quando você vai ver ela, você vai sorrir, você vai amar. Então Deus vai nos santificar através dessas dificuldades, através dos desafios também, né? E ele também quer que não é, ele fala aqui, ó, que não é só tempo de você perder, né?
aqui nessa palavra tem as duas partes, ela tem o justo, para nós justo, e o injusto, né? Que é quando a gente perde, né? Quando a gente morre, quando a gente chora, quando a gente geme, né? Quando a gente se separa, quando a gente cala. Isso para nós pode parecer um tempo ruim, né? Porque a nossa humanidade quer viver na alegria, né? Nos abraços, né? No ganhar, né? No falar, no dançar, no sorrir, né? No colher. É o nosso humano, é do nosso humano isso, né? É do nosso humano, mas a gente também precisa viver o outro lado, né? Que é o do choro, o da perda, o do desafio, o de calar, né? A gente precisa viver esse tempo para que Deus realmente nos forme, né? Para que Ele realmente nos conduza e para que a gente tenha essa sabedoria, né? De procurar Deus não só quando a gente está feliz, né? E mais ainda quando a gente está em dificuldade, né? E, quer dizer, ao contrário, procurar Deus não só quando a gente está em dificuldade, né? E também quando a gente está feliz. Mas para isso a gente precisa mesmo pedir essa sabedoria que vem, né? Essa sabedoria que vem do alto, né? E para a gente fazer isso, a gente precisa ter uma disciplina, a gente precisa ser perseverante, a gente precisa ter humildade para isso, para pedir a Deus, falar, olha, Deus, é agora, né? Aqui em casa a gente sempre fala muito isso. As crianças estão crescendo, né? Eu tenho um filho de 14 anos e uma menina de 8. O meu menino está na fase da adolescência. Então já está naquela fase que a gente precisa ser mais claro, né? Fala, filho, olha, agora é o tempo de você viver essa fase, né? Você está com 14 anos, você vai estudar, né? Você vai se dedicar naquilo que você quer ser. Depois você pode, né, namorar, casar, e enfim, a gente vai explicando para eles dessa forma. Por quê? Para não pular fase, né? Você tem a fase de bebezinho, de criança, da adolescência, do adulto. Por quê? Se você pular uma dessas fases, o que vai acontecer? Lá na frente você pode se arrepender de alguma coisa que você decidiu naquele momento que não era para aquele momento, né? De alguma atitude que você tomou que não era naquela hora, né? Então a gente procura passar para os nossos filhos tudo isso. Né? Olha, tem um tempo para isso, agora é o tempo de você estudar, né? Agora é simples, é uma rotina simples, né? Que nem hoje eu tive essa experiência aqui em casa, quando era 11 horas da manhã, eu já estava fazendo almoço, né? E aí a Sara veio e falou assim, mamãe, eu posso comer um pedacinho de bolo? E eu falei assim, olha, se você comer um pedaço de bolo agora, vai te atrapalhar na hora do almoço, porque dali uma hora ela já ia comer. Então, se ela comesse o bolo naquele momento, ela não ia ter fome na hora do almoço. Então, é uma rotina, né? Uma rotina, não, uma disciplina, né? Então, eu tenho que falar isso para eles, né? Olha, não pode porque você tem o almoço daqui uma hora e isso vai te atrapalhar. E eles vão exercendo, né, a paciência, o saber esperar, né? O saber esperar o momento certo e a hora certa, né? Então, a gente sabe, né, Bruno, que a nossa vida ela é cheia de momentos, né? São vários momentos na nossa vida, momentos diferentes, né? De muitos contrastes. Muitas vezes a gente compreende sem entender, né? Muitas vezes a gente aceita, muitas vezes a gente não aceita, né? Mas é para isso que Deus está com a gente, tem a palavra, né? E a gente tem essa sabedoria de que
as coisas não são eternas, né? O sofrimento, ele não é eterno, a dificuldade, ela não é eterna, né? E a gente almejar, acima de tudo isso, a nossa salvação, né? A gente almejar buscar o céu, a gente almejar ensinar aos nossos filhos esse tempo, né? Ensinar aos nossos filhos essas fases da vida, né? O buscar a Deus, o buscar essa sabedoria que vem de Deus. E para isso a gente precisa ser ensinado por Ele, né? A gente precisa ser ensinado por Deus. Como que a gente é ensinado por Deus? A gente tem os mandamentos, né? A gente tem os sacramentos, a gente tem todos os ensinamentos da nossa igreja, né? Tudo isso nos ensina, né? Nos dá uma direção para a gente poder sempre seguir a vontade de Deus, né? E também saber aproveitar, né, na nossa vida, os momentos de alegria, né? Às vezes quando a gente está muito feliz, a gente até estranha, né? Fala, nossa, não aconteceu nada, daqui a pouco vem bomba por aí, né? Então não ficar com esse pensamento, né? Viver o momento da alegria, desfrutar, né? Que nem fala aqui no versículo, qual versículo mesmo? No 13, né? Que a nossa vida também não é só o trabalho, não é só trabalhar, né? Trabalhar, juntar riqueza, juntar bens, não. É a alegria de Deus a gente desfrutar do nosso trabalho, né? Do comer, do beber, do viajar, de você estar em família, né? De você se divertir santamente. Isso também é a alegria de Deus, né? Então a gente também precisa viver isso, né? E não pensar que o nosso sofrimento vai ser eterno, não, né? O nosso sofrimento ele tem um fim, né? Deus apenas está, eu vejo assim que Deus ele está nos moldando, ele está nos fortalecendo, né? Ele vai nos ensinando, né? E depois que toda essa dificuldade passar, depois que tudo passa, a gente ainda até ri, né? A gente até ri daquilo que a gente sofreu, né? A gente ri daquele sofrimento, daquele choro que parecia que não ia ter fim, né? Então, Deus é maravilhoso, né? Ele nos ensina, ele nos capacita, ele nos move, né? A nossa alma é de Deus. A nossa alma, ela ama Deus, ela quer a alegria de Deus, né? Mas para isso a gente precisa perseverar, né? Perseverar nos caminhos do Senhor. Não é fácil, não. Não é fácil. Todo dia é uma luta. Todo dia é um desafio, né? É uma situação que você precisa resolver, mas Deus está ali, fala, ó, calma, né? Você precisa passar. Vamos passar então, né? Firme em Deus. Eu queria até partilhar com vocês, né? Um testemunho rapidinho de uma situação que eu vivi na minha vida, né? Que depois eu também, depois de ter passado toda a dificuldade, eu sorri, né? Eu pude me alegrar, né? Hoje a minha família nós somos, eu tenho 3 filhos, para quem não sabe, né? Quando eu me casei, nós tivemos o Hugo, né? E quando o Hugo tinha entre 4 e 5 anos, né? Eu fiquei grávida, né? Eu fiquei grávida e nesse mesmo momento a gente tinha acabado de comprar essa casa que a gente mora, né? Só que era uma casa antiga e precisava de reformas, né? E eram muitas reformas, né? E naquela época a gente já tinha o nosso comércio, mas a gente estava começando, então era muito difícil, né? Era tudo muito difícil, né? E era tudo muito caro. Imagina, a gente tinha um filho, e a gente tinha os gastos, e a gente tinha o comércio, e o comércio, para quem tem comércio, sabe que um dia você vende, outro não, né? Você não tem um salário, né? Então, era muito difícil.
E aí eu acabei ficando grávida, era uma coisa que eu desejava muito, 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 porque eu pensava comigo, nossa, meu filho já tem, vai fazer 5 anos, né? Tá na hora de arrumar outro, né? Então, né, Deus providenciou outro bebezinho, né? E aí eu fiquei muito feliz, minha família ficou muito feliz, né? Nós ficamos muito felizes, tudo tal, né? E aí passou, acho que um mês, né? Passado um mês, assim, eu fui tomar banho, né? E quando estava tomando banho, desceu aquele sangue, né? E aí eu vi aquilo, eu me assustei, né? Dei um grito, chamei todo mundo, né? E falei, nossa, o que está acontecendo? Aí fui para o hospital, né? Como o Hugo era pequeno, acabei indo sozinho, o Renato ficou com ele. E aí, chegando no hospital, demorou, né, para atender, e eu já naquele sofrimento e tal. E aí, a hora que o médico foi me examinar, né, ele foi bem seco, assim, falar, olha, não tem nada mais aí, mãe, né, e aquilo foi um choque para mim, né, aquilo eu fiquei muito, nossa, eu fiquei muito nervosa, fiquei assim, né, aí cheguei em casa nervosa, né? E até eu explicar, né? Falar, olha, não tem mais neném, né? Não tem mais neném. E aí, no outro dia, né, liguei pro meu médico, marquei, fui no médico, né? Porque na noite anterior eu fui no hospital, porque aconteceu à noite, né? E aí depois eu procurei meu médico, né? Marquei os exames, tudo, né? Ele fez os exames, tudo, falou, olha, realmente, né? Você perdeu o neném, né? E não tem como explicar, não tem explicação, simplesmente você perdeu. E aí eu saí do consultório muito, assim, muito nervosa, muito transtornada, chorei muito, muito, por muito tempo, né? Muito mesmo, vocês não têm noção, muito. Porque na minha cabeça era assim, eu falei, meu Deus, por que que aconteceu isso? Né? Eu tenho uma saúde perfeita, eu fiz tudo certinho, eu não fiz nada errado, por quê? Né? Por quê? Por quê? E fiquei muito tempo assim, muito tempo com aquela, sabe, aquela dor da perda, né? E às vezes às vezes algumas pessoas que eu já tinha partilhado, e eu falava, e as pessoas falavam, nossa, mas você só tava de um mês, né? Mas aquilo para mim era o fim, porque era uma vida dentro de mim, né? E eu não aceitava que eu tivesse perdido o bebê, né? Aí eu já estava me aprofundando mais na minha vida espiritual, né? Tinha umas amigas que me ajudavam bastante, né? E aí tinha uma mulher que ela morava na frente da minha casa, hoje ela já é falecida, a Dona Vera. Ela foi como uma diretora espiritual para mim, para minha família, né? Nos conduzindo. E aí ela falou assim, Valéria, vamos fazer uma coisa, né? Já que você perdeu o bebê, vamos fazer um terço, né? A gente precisa batizar esse bebê, né? Vamos fazer um terço e você precisa entregar essa situação para Deus, porque senão as coisas você não vai conseguir tirar essa dor do seu coração, do seu peito, né? Eu falei, tá bom, vamos, né? E aí nesse tempo a gente reformando a casa, né? Sem dinheiro e a gente reformando a casa, né? Devagarinho, tudo devagarinho. Aí nós marcamos o terço, né, na minha casa, e no meu coração, né, eu tinha certeza que era um menino, né, e o nome dele, eu já tinha escolhido até o nome, ia ser Rafael, né, só as minhas amigas não sabiam de nada, eu tinha aquilo dentro do meu coração, que era um menino e que era o Rafael, né. Aí a gente rezando o terço, né, no momento em que a gente batizou, não, um pouquinho antes da gente batizar ele, né? Simbolizou com um prato, né? Um copo com água, né? E aí
Deus usou da dona Vera, né, para falar assim, Valéria, o Senhor está me mostrando, né, que era um menino que era um menino seu filho, e que o nome dele começava com a letra R, né? Ela, você é Roberto? Naquilo parece que me deu eu não sei nem explicar o que foi aquilo, parece que saiu, né? E eu falei assim, não, é Rafael. E no que eu falei isso, Rafael, eu já desmaiei ali, né? Repousei no espírito, né? E aí foi um momento muito lindo mesmo, né? Que eu senti mesmo a presença de Deus, né? Da Virgem Maria. E a gente batizou, né? O Rafael. E aí eu tomei aquilo como meu intercessor, meu filho, né? E meu intercessor no céu. E aí, passado isso, né, a gente conseguiu terminar a reforma, passou um tempo, né, um período, eu não me lembro quanto tempo foi. E aí, passou isso, eu fiquei grávida novamente, né? Fiquei grávida novamente, e aí a gente já tinha terminado a reforma da casa, né? Aí a gente veio para essa casa que é onde eu moro, né? Eu já estava grávida, né? E aí, novamente, né, as minhas amigas falam, olha, vamos rezar em agradecimento a Deus, né, pela conquista da casa, né, que vocês conseguiram terminar, e também pela nova gravidez, né? E aí eu já estava com 5 meses, né? E a gente não conseguia ver o sexo do bebê. A gente ia, fazia, né, os exames para ver o sexo, e não conseguia fazer o sexo, ver o sexo do bebê, né? E aí nós viemos, né? As meninas vieram em casa, né? Novamente agradecendo a Deus pela graça, né, recebida, a graça da nossa casa, né, e a graça da gravidez, né, lembrando que eu fiz o silêncio de Maria durante 3 meses, né, eu, Renato e o Hugo, não contamos para ninguém, né, falando, não, vamos fazer certinho, né, assim como Deus quer, para que as coisas se concretizem na nossa vida, né. E aí nós fizemos o silêncio tudo, e aí no dia, né, que nós estávamos rezando o terço aqui já na Casa Nova, né, o Senhor me presenteou a minha família com uma visão muito linda, uma visão verdadeira do céu, né, mais uma vez a Dona Vera, né, ela falava assim, olha, Valéria, o que Deus está me mostrando é que um anjo lindo, de asas enormes, né, vem trazendo uma criança para você, né? Essa criança, ela é muito linda, ela é muito alegre, e ela vai trazer mesmo a alegria para a família de vocês, né? E foi um momento muito lindo, porque Deus falava no meu coração que aquele anjo era o Rafael, aquele anjo era o meu filho, né? E, nossa, foi um momento maravilhoso, foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa. E aí, naquela mesma semana, né? Vamos nós de novo fazer o exame para ver o sexo do bebê, né? E aí a gente conseguiu ver, né? E vimos que era uma menina. E foi muita felicidade, muita alegria, né? A vinda da Sara para a nossa família só completou ainda mais a nossa felicidade, né? E ela é assim, do jeitinho que Deus falou, né? Onde ela chega, ela leva alegria, né? Às vezes, se nós estamos meio tristes, ela, com aquele jeitinho dela, ela consegue alegrar todo mundo, né? E aí as coisas foram se encaixando, né? E eu pude perceber nesse tempo que Deus trabalhou na minha vida, né? Deus trabalhou, né? Eu tive que esperar, né, o tempo de Deus, né? Não era como eu queria. Depois eu fui refletir, falei, nossa, acho que
Deus fez de uma forma tão linda, né? Ensinando a gente a ficar mais unido, né? A fazer as coisas com calma, né? O trabalhar de Deus foi muito lindo na minha vida e é até hoje, né? Graças a Deus, Deus tem trabalhado muito na nossa vida, na nossa família, né? E eu tenho só que agradecer, né? Agradecer mesmo por tantas bênçãos, né? E por tantas pessoas que Ele coloca na minha vida para que as coisas se concretizem, né? Para que as coisas deem certo, né? Então eu queria falar para você que brigar com Deus, né? Ficar bravo, né? Questionar Deus é da nossa carne, é do nosso humano, né? A gente vai fazer isso. A gente não, como diz muita gente, a gente não tem sangue de barata, né? Então, mas saber esperar e confiar que Deus tem um propósito lindo para cada um de nós, isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. E para poder finalizar, né, essa partilha, eu queria ler uma frase aqui que eu anotei para que a gente possa refletir e confiar ainda mais em Deus, né? Que a gente possa pedir sabedoria para Deus, para poder passar no vale da sombra da morte, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E ainda que a gente ande nesse vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Então, fica firme, né? Essa dificuldade, esse desafio vai passar. E Deus vai trazer bênçãos especiais para você. Se ainda não alcançou, é porque Deus está trabalhando. Eu tenho coisas que eu ainda não conquistei, né? Eu tenho sonhos, né? Que eu também pergunto para Deus: será que são os seus sonhos, Senhor? Né? Se for, que o Senhor me ajude a esperar, me dê sabedoria, mas se não for, né? Que o Senhor tira do meu coração. Então é isso, viu, Bruno? Minha partilha né? Deus possa nos dar sempre essa confiança, né? De estar na presença dele e confiar, né? E saber esperar, porque ele sempre tem o melhor para nós, mesmo que a gente não compreenda, mesmo que a gente não consiga enxergar, né? É isso, Bruno. Verdade, né? E que nós possamos pedir a Deus, né, essa graça de saber Sim, viver cada tempo da nossa vida, né? Tantos verdade. momentos difíceis e momentos também bons da nossa vida, né? Todos os tempos é tempo de Deus, é tempo que Deus está conosco, né? A gente precisa apenas ter essa sensibilidade, né, de entender e saber viver, né, cada tempo da nossa vida, né? É verdade. Eu gostaria de partilhar uma canção que fala sobre essa meditação de hoje, né? Sobre um tempo para cada coisa e, e tantas coisas têm, como eu posso dizer, nos privado, né, do tempo de Deus, né? Hoje a gente vive num mundo cheio de informações, muita informação, muita demanda, a gente pensa muita coisa o dia inteiro, e se a gente não cuidar, esse tempo que é destinado para Deus acaba se perdendo, né? Então nós precisamos ter essa sensibilidade, ter também, pedir a Deus a graça da paciência, né? Cada vez mais a gente vive um tempo que a gente quer as coisas para ontem, né? A gente quer resolver as coisas hoje, quer resolver para já, e às vezes é como a Valéria disse, né?
Às vezes precisa dos 40 anos de deserto, precisa dos 30 anos de oração de Santa Mônica, né? Como é difícil Todos para a gente 4 dias, entender isso. né? Verdade. Ou os 4 dias de Lázaro, né? É o trabalhar de Deus, a gente Verdade, não sabe. verdade. Então vamos cantar essa música? Existe um tempo para cada coisa, existe um momento debaixo do céu, existe um tempo para cada coisa. Existe um tempo para cada coisa, existe um momento debaixo do céu, existe um tempo para cada coisa. Tempo para plantar, tempo para colher, tempo para ganhar, tempo para perder, tempo para nascer, tempo para morrer. Tempo para chegar, tempo para partir, tempo para apartar, tempo para unir, tempo para chorar, tempo para sorrir. Tempo para cantar, tempo para calar, tempo para cair e para recomeçar. Hoje é o tempo de amar. Porque todo tempo, meu irmão, minha irmã, é tempo de amar. Né? Que nós possamos aprender isso, né? Amar nos momentos difíceis, amar nos nossos bons momentos. Todo tempo é tempo de amar. Tempo para cantar, tempo para calar, tempo para cair, para recomeçar. Hoje é o tempo de amar. Tempo para cantar, tempo para calar, tempo para cair e para recomeçar. Hoje é o tempo de amar. Lá, lá, ia, lá, ia. La la ya, 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 la la ya. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Valéria, muito obrigado, viu? Deus abençoe. Imagina. Foi muito bom partilhar com vocês, né? Não sei se eu tremi um pouco, mas foi muito bom, graças a Deus. Foi muito bom partilhar com vocês essa experiência, né? Espero que Deus possa ter chegado, né, até os corações, né? No meu ele já falou, né? Ele possa ter alcançado também, né? E no nosso também, com certeza. Né? No nosso também. Foi tudo muito bom, viu? Com Esse seu certeza. testemunho de vida, um testemunho mesmo verdadeiramente de fé, né? E você tá aí, tá firme, né? Tá firme, com a graça de Deus, mas é isso aí mesmo, né? Amém. Então, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma noite aí, nós vamos encerrar agora o nosso momento da partilha da palavra de Deus, né? Eu desejo a vocês todos que tenham uma santa noite, uma noite abençoada, com a graça, com a presença de Deus, né? Lembre-se de ler a Bíblia um pouquinho todo dia, meditar a palavra, é importante para a nossa vida de fé, né? Fazer as nossas orações diárias também, né? Também pedir por esta pandemia, né? Que Deus possa nos livrar disso logo, né? Que nós possamos nos encontrar em comunidade, porque é isso que a gente deseja, né?
fazer as nossas reuniões de comunidade, que nada melhor que estarmos juntos e aglomerados, né? Virtualmente. Então, vamos encerrar o nosso momento da partilha em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, né? Que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Deus. Tchau, Tchau. tchau. Tempo pra cantar, tempo pra calar, tempo pra cair e pra recomeçar. Hoje é o tempo, é tempo de amar. Tempo pra cantar, tempo pra calar, tempo pra cair e pra recomeçar. Hoje é o tempo, é tempo de amar. Hoje é o tempo, é tempo de amar. Hoje é o tempo, é tempo de amar.